Oi, gente, eu aqui de novo, Adriano Reale, trazendo para vocês aí algumas características do Teatropia. O que é o Teatropia, qual o significado de Teatropia, eu também não sei. A gente descobre junto, porque o Teatropia é um processo. É um processo de arte, é um processo de conhecimento, é um processo de entendimento, de várias coisas, e principalmente de nós, do nosso psicológico, da nossa mente, do nosso corpo também, que é muito presente, né? E então eu venho falando aí nesses vídeos, né? A gente já falou sobre sentimento e emoção, que são diferentes, receptores corporais, a gente falou sobre visão periférica, a gente falou sobre várias coisas aí que vocês vão ver nesses vídeos aí, porque vão ser 8 vídeos que vou estar passando para vocês para a gente falar um pouquinho do Teatropia. E mais uma vez colocando para vocês, o Teatropia ele é muito presencial, ele é muito prático, né? Então aqui no vídeo, graças ao Instituto de Química aqui da Unesp e ao projeto ProEx, que foi viabilizando poder colocar para vocês um pouco do Teatropia, nesses 8 vídeos que eu vou estar colocando aqui para vocês, né? Mas aqui é mais mesmo um resumo para vocês conhecerem, para depois, na hora que a gente tiver presencial, aí vocês sentirem mesmo no corpo, sentir mesmo como é esse processo do Teatropia, né? Como eu disse, não tem um significado para o Teatropia, porque ele é um processo, né? Eu vou aprendendo porque eu tenho que pesquisar bastante, eu estudo bastante neurociência, neuroeducação, filosofia e um monte de coisa, porque o teatro me exige isso de alguma forma, né? Eu trabalho com teatro já há mais de 20 anos, então além de aulas, tem as produções, mas trabalho principalmente com aula, né? Com criança, adolescente, adulto. E o propósito do Teatropia não é só trazer uma aula de teatro pura e simples e tá, e você sai dali, pronto, acabou. Mas é trazer isso para a sua vida, para o seu entendimento, para o seu desenvolvimento, para as suas características, entendeu? Então, por isso que eu fui dividindo aí em 8 pontos aí que a gente possa falar, mas que mesmo assim ainda não diz tudo do que é o Teatropia, porque como eu disse, o Teatropia é o processo, é o estarmos juntos, né? Mas aí, como eu já falei aí de emoção e sentimento, falei dos receptores, falei da visão periférica, vou falar um pouco agora com vocês, falei da imaginação, né? Agora eu vou falar um pouco com vocês sobre foco e concentração, que é uma das coisas que mais pedem para os atores, né, para as atrizes, nas escolas, o que mais pede para os alunos e também para a gente na vida, né? A gente ouve foco, foco, tem que ter foco, 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 a gente fica focando quase que 24 horas nossas coisas assim, mas às vezes a gente foca como aquele lance que eu falei para vocês da visão periférica, né? A gente foca aqui com essas abas do lado e esquece de juntar com o que está fora, né? Mas falando na prática mesmo do teatro, da arte de atuar e também da arte de viver, né? O foco e concentração nada mais é do que você saber o que você escolheu, né? Qual foi a sua escolha? Como por exemplo, né? Você escolheu ver esse vídeo, né? Então você escolheu para ver o que eu vou falar, para ver se tem coerência ou não, se você acha que está certo ou não. Mas só que você só vai poder falar isso depois que você assistir. Porque se você falar antes, né, você vai estar fazendo o quê? Só dando a sua opinião, mas sem saber o todo que foi, né? Então a gente faz essa escolha. Então aí qual que seria o nosso foco? Bom, a minha escolha foi assistir esse vídeo, então eu vou focar no propósito de assistir esse vídeo, né? Eu vou focar no propósito de saber o que ele quer falar, do que o Adriano quer passar. Mas o que acontece? Geralmente a gente perde esses focos, né? Quantas vezes a gente pega algo para assistir e você está lá assistindo, mas você está pensando em outra coisa? Quantas vezes a gente pega um livro para ler e às vezes você está lendo o livro, mas você está pensando outra coisa, né? A questão de foco é a gente prestar atenção naquilo que a gente escolhe, né? Eu falo sempre para os meus alunos de teatro, já que você está aqui,
você escolheu estar aqui, honre essa sua escolha e foque e concentre. Porque você vai concentrar e focar nessas 1h30 de aula, por exemplo. Depois você vai ter os outros tempos livres para você pensar ou fazer sei lá o que, né? Mas em questão ao foco e à concentração, quando você faz a escolha consciente, olha, eu fiz a escolha de prestar atenção nessa aula. Você está ciente daquela escolha que você fez. Isso é focar, né? E o concentrar é tudo que você vai conseguir juntar ali para cada vez mais fazer que aquilo que você se propôs a fazer tenha mais conteúdo, mais credibilidade, que tenha mais conteúdo principalmente para você, né? Então, essa questão do foco e concentração, eu pego muito nos meus alunos com isso, que não é a questão só da gente prestar atenção na aula ou só prestar atenção no papel que vai fazer no teatro ou onde você for fazer, né? Mas o que importa ali, a questão do foco, é você ser inteligente e falar, meu, se eu estou aqui, se eu foquei nisso, é o tempo que eu tirei para fazer isso. Então, seria burrice minha se eu não aproveitasse, né? Então, eu trabalho muito nessa questão do foco e da concentração para que o aluno ali que esteja trabalhando ou como ator e como atriz, ou mesmo só um trabalho do teatro como desenvolvimento, né? Esse fato do foco e concentração é muito importante, porque a gente vive isso no nosso dia a dia, né? No trabalho, escola, casa, família, relacionamento, tudo, né? A gente tem que estar com vários focos durante o dia, né? A gente não fica com um só, né? Com vários. Mas o foco principal é de você cumprir com as suas obrigações, né, daquele dia e aproveitar cada momento que você vai estar nele, né? Então, isso é muito importante também, porque como eu já disse lá no outro, é a diferença entre ser e estar, né? Porque às vezes a gente se coloca nas nossas escolhas como já sendo alguma coisa, né? E quando eu me proponho a estar num lugar, a concentrar naquele lugar, eu estou me dispondo a aprender com aquilo naquele momento. Então eu não perco tempo com outras coisas, eu faço meu tempo valer a pena através daquilo porque eu estou concentrando ali. Então isso é muito importante para esse processo, né? E então esse processo do focar e concentrar, basicamente é você honrar as suas escolhas. Porque se você honra, você vai focar ali e você vai cumprir com aquilo que você focou. Mas para você, né? Você vai fazer isso para honrar a sua escolha, o seu propósito de estar ali. Se depois se depois desse momento que você focou, que você se propôs a focar e prestar atenção, se depois isso não é válido para você, aí você pode eliminar o que não foi de validade para você e só reter o que é bom, né? Mas o que importa é o fato de você saber da escolha, né? Eu vou dar um exemplo aqui meu de adolescente bobo, mas que também sempre me ensinou muito nessa questão. Eu trabalhava em um supermercado, já estudava teatro, já era adolescente ainda, e eu trabalhava no supermercado, e trabalhar em supermercado requer muito tempo de você, né? O supermercado, ele suga bastante de você. E chegou num sábado, o supermercado bombando, muita gente, meu patrão pediu para que eu fosse para o estoque, que eu tinha que separar sacos de batata podre. E eu lembro da cena, eu sentado no meio de uma sala vazia, com um monte de sacos de batata, assim, aqueles sacos grandes, e eu tinha que separar tudo aquilo lá de batatas podres e batatas boas. Você imagina o cheiro das batatas podres. Você imagina que você ia pegar a batata, ela estava assim, você pensava que ela estava boa, a hora que você pegava ela se desmanchava e escorria em sua mão. E o cheiro era muito horrível. E naquela hora eu comecei a ter uma crise de choro, porque eu olhava para tudo aquilo e aquela situação. E eu me perguntava, meu Deus, né, eu não queria estar aqui, eu não queria estar fazendo isso, eu queria estar fazendo outra coisa, eu queria estar fazendo teatro e não sei o quê. E naquela hora me veio esse ensinamento, assim, na minha mente, né?
de que eu tinha me proposto aquilo, eu precisava daquele trabalho, né? Eu tinha me proposto a estar ali e fazer aquilo. Então, já que eu tinha proposto, eu tinha que honrar aquilo que eu tinha me comprometido a fazer, fazer da melhor forma possível, né? Porque eu tinha feito aquela escolha de estar ali. Porque se eu não quisesse estar ali, eu podia ter falado, não, eu não quero, não vou trabalhar aqui, tchau, e aí eu me viro lá. Mas não, eu fiz a escolha de estar lá. Então eu tinha que focar naquilo, eu tinha que me concentrar naquilo e fazer, porque era o que eu tinha que fazer e honrar o compromisso que eu tinha feito comigo mesmo com essa escolha, né? Então, foi daí também que começou a me despertar essa questão de como estudar esse foco, essas escolhas, essa concentração. Então, isso que eu coloco assim para vocês, todos esses itens que até eu falei nos outros vídeos, são coisas que não foram que eu não fui estudando simplesmente do dia para a noite, né? São coisas que já vêm no meu processo de artista desde adolescente, ou até desde pequeno, porque desde pequeno tem influência assim, da qual foi desenvolvendo todo esse processo do Teatropia e ainda vai continuar desenvolvendo, porque o Teatropia, como eu falei, é um processo que ele é desenvolvido e evoluído a cada aula, a cada instante, né? Então, esses processos de concentração, de foco, eles começaram a vir já desde lá, e o quanto isso é importante também na escola e tudo, porque geralmente a gente cobra o foco do aluno, tipo, presta atenção no que eu estou escrevendo, presta atenção no que você está fazendo, lê o que você está fazendo, ou se não, presta atenção no texto que você vai falar, presta atenção na sua marcação, foco, atenção, foco, né? Mas não é só isso, né? Então, antes de ter esses aspectos que são cobrados dos alunos, que eu cobro também, eu faço esses trabalhos com exercícios para focar, né? Esse mesmo da visão periférica, ele trabalha a visão periférica, mas ele faz você focar nos seus movimentos. Esse, além de ser um exercício de visão periférica, ele também é um exercício de visão de foco e concentração, né? E que traz isso cada vez mais uma ligação com você. E tantos outros vídeos com os outros itens que eu coloquei para vocês dessa construção do Teatropia, né, são importantes porque uma vai conduzindo a outra e vai estabelecendo uma relação com a outra de construção de si mesmo, né? É claro que aqui eu estou colocando esses 8 vídeos, que eu falei para vocês, é de uma forma muito resumida, muito compacta, mas que na prática que a gente desenvolve realmente isso. Mas eu acho que nesses vai dando para você dar uma olhada de quanto uma coisa é ligada com a outra e de quanto tudo também depende da gente. Depende de mim, depende de você, depende das nossas decisões e que a gente não viva só na questão da ilusão, né? No mundo da ilusão. Então isso vale também para a gente prestar atenção nisso. Até vai ser o outro vídeo que a gente vai fazer, que é esse sobre a ilusão mesmo, que é diferente da imaginação, né? Então, esses processos de concentração e foco, eles têm que ser colocados, antes de ser cobrado, como uma questão de escolha. Porque quando você faz a escolha, aí você foca, você tem um condicionamento, você consegue ir digerindo melhor as coisas. Diferente de, sei lá, de quando você é cobrado só de ter um foco e uma atenção, sem ter realmente aprendido qual que foi a sua escolha para aquilo, né? Então isso é um pouco de uma dessas vertentes do Teatropia. E também com isso, quando você faz o foco e a concentração e você consegue trabalhar isso com o aluno, quando eles estão em cena ou quando eles estão no cotidiano deles, eles conseguem dominar esse espaço, eles conseguem entender como é essa reengenharia social quando estão fora, ou essa reengenharia artística quando estão dentro de um palco de teatro. E isso ajuda no convívio social, isso ajuda no seu desenvolver diário, no seu cotidiano, no seu bem-estar. Então o Teatropia, ele usa de técnicas e exercícios e elementos que são de teatro, mas que na verdade ele traz uma autoconsciência para o seu melhor desenvolvimento e para o seu melhor estado físico. Que aí eu repito de novo, é diferente a gente estar e ser, né? Mais uma vez o Teatropia ele busca essa questão do estar, né? Porque quando você está, há a possibilidade de mudar.
Como eu disse no outro vídeo, se você está deprimido, não quer dizer que você é deprimido, né? Se você está com problema, não quer dizer que você é o problema. Então, ele vem ajudando também nesse processo de construir essa identidade para a gente sempre continuar no processo de se conhecer, né? E no teatro e nas artes isso é diariamente, porque cada vez você está estudando mais, você está buscando novos artistas, novos conceitos, mas só que a gente não pode também ficar só no mundo da ilusão, né? E ficar só dentro desse, e esquecer desse foco, dessa concentração, não pode esquecer desse periférico que nos cerca. Não pode esquecer de diferenciar emoção de sentimento, porque isso também, quando a gente interpreta essas emoções de outro jeito e cria outros sentimentos, isso também traz um sofrimento para a gente. Então, dentro desses processos todos, o que está mais... o que liga todos esses padrões do teatropia é a questão do ser e o estar. Estar focado, ou estar concentrado, ou estar prestando atenção nos seus receptores e tudo mais. Então, esse só é mais um dos fatores que vem preencher essa linha do teatropia aí. E dentro desse foco, dessa questão também do foco e da concentração, os alunos acabam levando isso também para a vida em família. Porque sem às vezes perceber, eles começam a trazer esses movimentos de focar e de prestar atenção no pai ou prestar atenção na mãe e de entender tudo o que acontece para que eles possam dali sim tirar uma conclusão. Eles começam a entender que o foco vem através da escolha, porque eles escolheram, então tem que perceber essa ligação e através disso eles conseguem ir buscando um condicionamento, um entendimento melhor das questões humanas e de convivência e de expansão mesmo, e de estudo e de inteligência, essas coisas todas, né? Então, quando a gente entra com o fator foco e concentração, eles entendem que a escolha é deles. E se eles não fizerem isso, eles não vão render como realmente teriam que render nos seus processos. Ou como ator ou atriz, ou como aluno, ou como filho, ou como em algum relacionamento, né? Então, esse é o básico do foco e concentração. E é claro que dentro do exercício na prática, né, quando a gente estiver na prática fazendo essas aulas, esses processos de foco e concentração são bem mais ampliados. A gente consegue trazer questões ali com eles muito mais ampliadas do que só essa que eu estou passando aqui para vocês também de forma bem resumida e bem prática, né? Porque eu estou colocando aqui mesmo só alguns pontos para a gente ir se localizando dentro do teatropia. Porque, mais uma vez, lembrando, o teatropia ele é um processo, né? Então, eu aprendo e pesquiso a cada dia, com cada aula, com cada aluno, com cada situação. Então, por isso também que a gente não define o teatropia. Ele pode ser uma utopia, ele pode ser para você uma filosofia, ele pode ser para você uma psicologia, ele pode ser para você o que você quiser. Mas desde que você tenha esse foco, essa concentração, se você fez a escolha de conhecer o teatropia, né? E isso é que é legal, é você trazendo esses entendimentos dentro do processo de aprendizagem mesmo, né? De foco e concentração. E aí, nesse vídeo eu vou falar só mais sobre esse foco e concentração mesmo. A gente depois vai para o outro vídeo, eu vou estar encerrando aqui esse de foco e concentração, porque o foco e concentração ele também é muito prático, a gente tem que usar ele muito na prática. Você pode começar a fazer isso com você, preste atenção, se você está assistindo realmente um filme, preste bem atenção. Se você está ouvindo alguém falar com você e você se propôs a ouvir essa pessoa, foque e se concentre no que você está falando, né? No que a pessoa está falando para você. Porque quando a gente foca e a gente concentra também, a gente consegue tirar a conclusão depois de ouvir, depois de presenciar. Então, esse é um dos fatores que a gente trabalha bastante com os alunos e com o processo do teatropia também, tá bom? Então esse agora eu termino aqui do foco e concentração. Não perca o próximo, que é o ilusão. A gente vai falar sobre a ilusão. E é muito importante para vocês verem como o nosso cérebro nos engana, criando coisas falsas onde elas não existem, né? Criando coisas onde elas não
realmente existem. E aí no próximo vídeo então vou estar falando com vocês sobre a ilusão e espero vocês lá. Certo, gente? Brigadão, um abraço.